Paz do Senhor, igreja. Amém. Podemos assentar, irmãos, abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Louvado seja o Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né, irmãos? De estarmos aqui mais uma vez na celebração da ceia do Senhor, onde o Senhor, Ele tem uma palavra, né, para falar em nossos corações, em nossas vidas, e nós, né, demonstrarmos publicamente a nossa comunhão para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero ler a partir do verso de número 32, Lucas 23, a partir do versículo 32 até o versículo de número 38, onde a palavra do Senhor, ela nos diz: E também conduziram outros dois, e eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, e onde diz, né? Este é o rei dos judeus. Irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer a palavra do Senhor, versículo a versículo, né? Onde nós lemos aqui, vamos trazer a nossa compreensão, né? Esse tema, a cegueira espiritual e a compreensão do sacrifício de Cristo. Na introdução da mensagem eu coloquei assim: no caminho ao Calvário, Jesus explica um amor que transcende a compreensão humana. Obrigado, Deus abençoe. A compreensão humana. Em meio ao sofrimento e injustiça, ele continua a mostrar compaixão, misericórdia, e esse trecho ao qual nós lemos nos desafia a uma reflexão sobre a profundidade do perdão. Quantas vezes nós ouvimos aqui essa palavra hoje? Perdão. Do perdão e a magnitude do sacrifício de Cristo em favor da humanidade. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui, nós vemos a crucificação de Jesus. O momento em que o Senhor Jesus, ele foi levado ali àquele lugar. E como diz aqui o verso de número 32, falando que ele foi conduzido àquele lugar juntamente com outros dois malfeitores. Aqui quando nós olhamos, irmãos, nós vemos que Jesus, ele tinha ali, não somente ele, mas dois companheiros, dois malfeitores. Jesus, ele é crucificado ali naquele momento entre dois criminosos. Representando aqui, irmãos, se nós formos olhar, a identidade de Jesus com o pecador. Irmãos, hoje em dia, né, sempre foi assim, mas hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento difícil na sociedade, onde nós vemos pessoas pecando de várias maneiras.
em várias situações. Porém, irmãos, nós precisamos, como foi muito bem explanado aqui nesta noite, sobre a salvação que vem de Jesus, levar ao pecador a palavra de Jesus, a palavra que cura, a palavra que sara, mas principalmente a palavra que salva, a palavra de salvação. Porque se não fosse assim, meu irmão, eu e você, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque um dia esta palavra foi dita a nós, e nós entendemos que nós, como pecadores, faltava algo em nós, e esse algo é Jesus Cristo. Então, assim como Cristo, nós somos chamados não para julgar a sociedade, não para julgar o homem, mas para amar e entender o pecador, compreender o que ele está passando. Ele, Jesus, ele não julgou, mas ele estava fazendo o quê? Sendo julgado naquele momento. Naquele momento Jesus estava passando por julgamento, e ele já tinha sido julgado e agora estava ali cumprindo o que foi determinado, a morte. Então a humilhação de Jesus, quando nós olhamos aqui para o versículo de número 32, nós vemos que aquela humilhação ali, ela foi o que? Ela foi intencional, porém redentora. Aleluia. Porque se nós olharmos lá na palavra do Senhor, nós vamos ler no final desta palavra, nós vamos ver que lá em Isaías citava tudo isso que o Senhor Jesus estava passando. Então aquilo ali era o que? Era intencional, e era através daquele ato que haveria a redenção dos nossos pecados. Aleluia, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então muitas vezes, irmãos, Deus ele faz o quê? Ele se faz presente nas situações de humilhação. Foi assim ali com o Senhor Jesus, porque Deus não abandonou o Filho, mas Deus estava até o último momento com o Filho. Assim como você muitas vezes pode passar por dificuldades, passar por adversidade, passar por enfermidades terríveis, mas saiba de uma coisa: Deus está passando com você, Deus está com você, Deus estava naquele momento com o Filho, irmãos. Ele não abandonou, ele não o abandonou, mas aquilo foi o que? Intencional. Havia de se cumprir a palavra que fora dita pelos profetas, e assim se cumpriu em Jesus Cristo, para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém, irmãos? O verso de número 33 diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. Então aquele lugar foi o lugar da execução, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Calvário simboliza dor, sacrifício extremo. Então Jesus ele passou pelo sacrifício extremo, onde ele morreu por mim e ele morreu por você. Louvado seja o nome do Senhor. E todos quantos o aceitarem, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, como está registrado em João, primeiro capítulo de João, o versículo de número 11 e 12. Então ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus, pelo sacrifício de Jesus no Gólgota, no Calvário. Aleluia. Então os nossos momentos de maior dor, eles podem ser transformados por Deus em uma oportunidade profunda de transformação
espiritual. E quando nós olhamos para Jesus e vemos ali toda a dor que ele passou, que ele padeceu por mim e por você, nós entendemos que ele sofreu maior dor do que aquela que nós possamos passar. Então, independente das dores que nós passamos, Jesus padeceu por mim e por você, aleluia, mesmo nós não sendo merecedores, aleluia. Então olha, veja como Jesus ele é maravilhoso. Então quando nós olhamos ali para aquela cruz, para aquele sofrimento de Jesus, nós vemos ali que nós podemos tirar para nós um crescimento espiritual. Irmãos, nós não podemos pura e simplesmente estar na igreja por estarmos. Nós precisamos estar dentro da casa de Deus, nos aperfeiçoando a cada dia, nos moldando a cada dia, fazendo com que as coisas espirituais do Senhor reflitam em nossas vidas. Amém, irmãos? Então eu e você precisamos o quê? Ser aqueles que mesmo em meio às dificuldades e dores, olhe para Jesus, aleluia. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos, irmãos, que aquilo que passamos muitas vezes é nada, é apenas para nós aprendermos e subirmos mais um tijolinho do degrau ao qual está nos levando para a glória com o Senhor. Então aqui nós vemos neste versículo o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento daquilo que fora dita ou dito pelos profetas, né? Mesmo na morte, Jesus ele cumpriu a promessa de salvação. Aleluia, a promessa de salvação. Então nós estamos sempre sob esta promessa de Deus. Estamos debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então mesmo quando enfrentamos as nossas batalhas pessoais, nós precisamos entender que nós estamos debaixo das promessas do Senhor, aleluia. E saiba de uma coisa, meu irmão, se você se manter na presença do Senhor todos os dias, mesmo que venha tardar a promessa de Deus sobre a sua vida, ela vai se concretizar, se você continuar na presença do Senhor, irmãos, aleluia. O que precisamos é nos manter na presença dEle. Porque se nós nos mantermos na presença do Senhor, aquilo que foi promessa para nós, aquilo que é promessa para mim e para você, vai se cumprir. Porque o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. Mas entendamos, não queremos ou não queiramos subir, mas queiramos estar debaixo das potentes mãos de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Versículo de número 34. Então Jesus ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Aqui nós vemos oração, a oração do perdão. A oração do perdão, o perdão incondicional. Ele estava sendo morto, mas ele não estava ali, irmãos, julgando aquelas pessoas, mas ele estava ali aplicando o perdão para com a vida daquelas pessoas. Jesus, ele clama ao Pai para que perdoe os seus algozes. Jesus ele faz uma súplica ao Pai. Então, irmãos, nós precisamos entender e devemos praticar o perdão incondicional em relação às nossas aflições pessoais, mesmo quando é muito difícil. Porque nós sabemos, irmãos, que há coisas que acontecem em nossas vidas que às vezes é difícil perdoar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é tão gostoso quando nós perdoamos. Quando nós vemos, irmãos, que uma pessoa nos afligiu tanto,
fez tantas coisas ruins para nós, mas nós preferimos perdoar, irmãos. É muito bom, é maravilhoso. Sabe, ao invés de nós guardarmos a ira, o rancor, ao invés de nós guardarmos a vingança, nós nos despojarmos de tudo aquilo e declarar o perdão. Aleluia. Porque nós, irmãos, passamos por situações adversas dentro do nosso lar, né? Filhos com pais, pais com filhos. Quantos filhos, irmãos, não conseguem perdoar os pais? E quantos pais não conseguem perdoar os filhos? Mas eu quero dizer para você, Jesus ali, sendo morto, sendo ali, irmãos, todo ensanguentado, todo com o corpo todo dilacerado, ele olhou ali para os seus algozes, e ele olhou para o Pai, e ele disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Que maior exemplo do que esse de perdão, irmãos? Nós chegamos todos sujos, todos cheios de lama, a lama do pecado. Nós chegamos cheios de defeito, e Jesus nos perdoou, aleluia. Jesus nos perdoou, e hoje Ele nos dá a oportunidade de participarmos do corpo e do sangue dEle, irmãos, para a glória do Senhor. Nós não merecíamos. E por que as pessoas que estão à nossa volta não merecem perdão? E quando o irmão João, não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez outrora, né? A mesma coisa que ele fez aqui em pedir perdão. Irmãos, isso é preocupação de participar da ceia do Senhor, sem dever nada para ninguém, irmãos, aleluia. Mas é estar em perfeita comunhão um para com o outro, para a glória de Deus. E aqui, né, nós vemos também, quando fala sobre repartir as suas vestes, as vestes de Jesus, fala sobre a ignorância humana, né? Eles não sabem o que fazem, realmente eles não sabem o que fazem. Jesus dizendo aqui destaca o que? A cegueira espiritual de muitos naquele momento. Aí, enquanto eu estava meditando nesta palavra, ontem e hoje, eu parei aqui e fiquei pensando: será que esta mesma cegueira espiritual não está atingindo já muitas pessoas dentro da igreja? Eu fiquei pensando, meditando, eu falei: meu Deus, será que muitos de nós às vezes não estamos apresentando essa cegueira espiritual? Esses dias eu fui no encontro dos jovens, sem avisar, é lógico. Cheguei ali para ver, né, o trabalho dos meninos. E que trabalho, que eu fui surpresa, mas eu que fui surpreendido num trabalho lindo. E a irmã Bruna, ela falou uma palavra ali que mexeu, eu acho que mexeu muito com os meninos, porque mexeu muito comigo, irmãos. Sobre nós, irmãos, realmente querermos o que Deus tem para nós, sabe? Buscar realmente o que Deus tem para nós e vivermos, irmãos. Sabe, viver aquilo que o Senhor realmente preparou para as nossas vidas. Olha só, Jesus, ele morreu na cruz. Jesus, irmãos, ele foi levado naquele lugar chamado caveira. Ele estava ali, irmãos, ele poderia condenar as pessoas, mas não, ele declarou o perdão. Ele declarou o perdão. E ali, irmãos, ficava claro para aquelas pessoas que elas poderiam viver dali para frente, irmãos, o que elas quisessem viver com Ele. Porque Jesus não estava condenando eles, mas Jesus estava dando o direito deles olharem mesmo por aquele sacrifício que eles haviam feito, mas lá na frente eles reconhecerem o senhorio dele. Jesus já estava perdoando aqueles homens.
Bastava pura e simplesmente eles dobrarem os joelhos deles depois e dizer: realmente, este é o Filho de Deus, assim como nós fizemos. Então eles poderiam viver o que Deus tinha para eles. E assim como eu e você, nós podemos viver o que Deus tem de especial para nós, irmãos. Basta simplesmente nós nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus e deixar Ele trabalhar por nós. É nós não querermos agirmos, mas é nós descansarmos no Senhor e saber que Ele fará algo por nós. Aleluia. É Ele. A palavra do Senhor em Mateus 6,33 diz o que ali: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem coisas grandiosas para acrescentar em nossas vidas, irmãos. E não é só material. Muitos olham, irmão, e só pensam em coisas materiais, mas são espirituais. Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e através da tua vida, irmãos. Aleluia. Então nós precisamos compreender isso. Então hoje em dia, nós precisamos pedir a Deus uma visão clara. Uma visão que nós enxergamos, ou venhamos enxergar, aquilo que há de espiritual preparado para mim e para você. Abrir o coração, ou pedir um coração a Deus perdoador, amoroso, para ver além das nossas limitações. Nós precisamos disso. Nós precisamos enxergar além das nossas limitações. E como nós vamos fazer isso, irmãos? Nós estamos tendo várias campanhas na igreja de oração. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Nós temos a quinta-feira onde nós podemos estar aqui orando, buscando a face do Senhor. Nós temos a terça-feira de manhã, onde nós podemos, irmãos, estar aqui juntamente com as irmãs buscando a face do Senhor. Nós temos, irmãos, a vésperas da ceia, onde nós nos consagramos, jejuamos, onde nós, irmãos, entramos em consagração a Deus, buscando as coisas de cima para as nossas vidas. Então só depende de nós fazermos isso, chegarmos a Deus e saber que Ele se chegará a nós. Fugir do diabo, não, nós vamos o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, aleluia, porque o poder de Deus estará sobre as nossas vidas. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. Então, quando adentrar alguém a este lugar endemoniado, irmãos, nós não temermos. Você não olhar para o pastor e falar assim: chama o pastor, chama o obreiro, mas é você estar cheio do poder, da unção de Deus, e dizer: sai, Satanás, este corpo não lhe pertence. Aleluia. Precisamos buscar isso, irmãos, as coisas de cima para as nossas vidas. E nós sermos aqueles que declara verdadeiramente a vitória para aqueles que estão sendo oprimidos. Aleluia. Versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Então aqui nós vemos que a multidão observava aquela cena, observava aquele momento ao qual o Senhor Jesus estava passando ao lado daqueles dois malfeitores. O povo então, eles assistiam, sem compreender a grandeza daquilo que estava acontecendo. Para muitos que assistiam, aquilo ali era a derrota de um homem. Um homem que fez tantas coisas, e eles proclamaram com a boca deles, onde eles dizem aqui, salvou a outros, salve-se a si mesmo.
Eles mesmos estavam dizendo que o Senhor Jesus já tinha salvado alguém, já havia feito algo. Mas a multidão, eles olhavam e eles não compreendiam a grandeza daquele ato naquele momento. Isso tudo, irmãos, está registrado na palavra. Se eles ouviam os profetas, os ditos pelos profetas, eles sabiam de tudo aquilo que estava acontecendo. Não era algo novo. Não era algo que estava escondido deles. Porque eles não citavam os profetas. Eles não falavam sobre o que os profetas haviam profetizado. E sobre quem eles estavam aguardando. Eles falavam. Então eles estavam ali. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam. Porque eles estavam o quê? Cegos, espiritualmente falando. Então havia neles o quê? Uma cegueira espiritual. Eles não conseguiam ter o quê? A compreensão do sacrifício de Jesus. Eles não conseguiam ter essa compreensão. Então, muitas vezes, assim como aqueles homens, nós somos espectadores. Porque eles naquele momento ali, eles não passavam de espectadores daquilo que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Então, sem entender o que? Aquilo, a implicação daquele ato. Aí eu fiz aqui uma pergunta. Para mim primeiro. Pastor Carlos Alberto. Você está aqui nos cultos, em todos os cultos, apenas sendo um espectador ou entendendo o valor do sacrifício de Jesus? Eu faço essa pergunta para você, igreja. As pessoas estavam ali como espectadores, não entendendo nada, não compreendendo o que? A grandeza daquele ato. Mas e você, que nasceu dentro de um lar evangélico? Você que cresceu dentro de uma igreja evangélica? Você que veio para a igreja com 4 ou 5 anos porque o teu pai veio? Você que veio para a casa de Deus porque um dia você estava lá no lamaçal do pecado e você ouviu falar de Jesus, que Jesus ele sara, ele salva, ele leva para o céu, e você resolveu render-se a ele. Mas lá no momento em que você fez isso, que você o aceitou, o primeiro, vamos dizer assim, aquele primeiro contato com o evangelho foi maravilhoso. Os outros demais cultos também foram grandiosos. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi algo memorável para mim, assim como para você, para muitos. Quando a minha esposa foi curada do câncer, foi uma festa. Quando Deus nos deu o ministério, foi algo fantástico. Mas e hoje, pastor? Você é participante ou você é apenas um espectador? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, irmãos, eu escrevi diversas, várias. Mas quando eu escrevi essa mensagem mexeu muito comigo. Porque muitas vezes nós entramos na casa de Deus, irmãos, e saímos da mesma forma. Nós não aproveitamos nenhum momento daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus ele fala através dos louvores, Deus fala através das palavras, das ministrações em meio aos louvores. Deus está falando.
mas eu só quero assistir mesmo. Eu sou apenas um espectador. Irmãos, Deus tem coisas grandes para realizar através da nossa vida, meu irmão. Ele está esperando pura e simplesmente eu e você darmos o primeiro passo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Ajuda-me, Senhor, a não ser mais um espectador, mas ser aquele que será um coadjuvante, aquele que estará do lado do pastor, aquele que estará do lado do líder da conexão, aquele que estará ali verdadeiramente do lado daquele que está orando todas as quintas-feiras. Eu não quero ser apenas um espectador, Senhor, mas eu quero participar de tudo. Eu quero verdadeiramente fazer parte. Porque o pastor está sempre falando que eu faço parte. Então eu quero realmente fazer parte. E você pode, meu irmão. Você pode, minha irmã. Você pode. Basta simplesmente você olhar para o sacrifício de Jesus, não como aquelas pessoas olharam, indiferente da grandeza que é. Mas você saber que foi muito grande aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Foi grande demais o Senhor Jesus carregar aquela cruz pesada por mim e por você. Nós olharmos para aquilo como algo inexplicável e dizer: eu não consigo explicar por palavras quão grande amor o Senhor teve por mim e o Senhor tem por mim. Eu não conseguir explicar por palavras, olhando para a cruz do Calvário, como que um homem pôde morrer na cruz, para poder dar-me o direito de morar no céu, irmãos, aleluia. Olha a grandeza desse sacrifício, irmãos. Olha a grandeza do que Jesus fez por nós. Eles não compreendiam, mas talvez muitos de nós hoje também não está compreendendo. Irmãos, foi grande o que o Senhor Jesus fez por nós. Foi glorioso, foi esplendoroso, irmãos, aleluia. Aqueles homens ali, os líderes, eles escarneciam de tudo aquilo que estava acontecendo, sendo conhecedor dos escritos dos profetas. Os líderes religiosos, irmãos, eles zombavam de Jesus. Então eles desdenhavam do poder e da graça de Jesus. Salvou a tantos, salvou a muitos. Por que não salva a ti mesmo? Muitos daqueles, irmãos, talvez viram um homem morto há 4 dias sair de dentro da sepultura com vida. E eles escarneciam, eles zombavam, irmãos. Nós conhecemos pela palavra. E como eu disse aqui, a minha esposa foi curada de um câncer. E quantas outras pessoas aqui têm o testemunho de ter sido curado de câncer, curado de tantas outras coisas, irmãos. Então nós devemos estar atentos, irmãos, para não desacreditar da ação de Deus. Nós precisamos compreender a ação de Deus em nosso meio e continuar sempre dando graça e glórias a esse Deus. Dizer: graças te dou, Senhor, pelo perdão. Graças te dou, Senhor, pelo livramento. Graças te dou, Senhor, porque me tirou lá do lamaçal do pecado, dos vícios outrora ao qual eu vivia. Graças eu te dou, Senhor, porque meus filhos têm saúde. Graças te dou, Senhor, porque os meus filhos estão dentro da tua casa.
Graças te dou, Senhor, porque o Senhor está me dando a oportunidade de ensinar os meus filhos, mesmo que seja difícil, mas está me dando a oportunidade de poder ensiná-los o verdadeiro caminho. Dar graças a Ele e entendermos, irmãos, isso. E entender, irmãos, como diz em Efésios, que Deus Ele faz muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz. Talvez você ainda não viveu o milagre dentro da tua casa. Talvez você ainda não teve essa experiência. Mas eu digo para você, quer viver esta experiência? Busque mais. Ore mais, jejue mais. E você vai viver esta experiência dentro da tua casa. Você vai viver o milagre dentro do teu lar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36 e 37. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Desprezo. Eu escrevi aqui: desprezo e incredulidade. Desprezo e incredulidade. Aqui nós vemos, irmãos, atitudes o quê? De zombaria. Aqueles homens zombando de Jesus. É o que os soldados faziam. Eles ofereciam vinho falsamente a Jesus. Eu coloquei assim, olha, nós devemos considerar quando somos... Eu coloquei uma palavra pesada. Quando nós somos cínicos. Irmãos, muitas vezes o cinismo faz parte de nossa vida e não pode fazer parte. Não pode. Muitas vezes, irmãos, a nossa interpretação de fé, ela não é sincera. É apenas uma interpretação. Sabe aquela questão dos artistas que interpretam? Será que nós muitas vezes não estamos aqui interpretando, irmãos? Glória a Deus. Nós, irmãos, muitas vezes questionamos o reinado de Cristo, assim como aqueles homens. Sabe quando? Quando nós não o esperamos mais. E nós sabemos que Jesus vai voltar, irmãos. Mas muitas vezes nós negamos isso. São tantas coisas que nós vivemos em nosso dia a dia, irmãos. E às vezes nós esquecemos que nós estamos esperando Jesus. Nós queremos viver tudo aqui. E esperamos que Jesus, irmãos, tenha uma promessa gloriosa para mim e para você. Que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós precisamos confiar na soberania de Deus. Acreditar que Jesus em breve vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Nós não podemos estar aqui simplesmente por estar sendo espectadores, mas participantes do corpo de Cristo, participantes da igreja que vai morar no céu, irmãos, aleluia. E quando eu falo a igreja, irmãos, eu não estou falando apenas a igreja Comunidade Profética Ebenezer. A igreja do Senhor, que prega a palavra do Senhor e que verdadeiramente é cristocêntrica e que vai morar no céu, irmãos, aleluia. É esta igreja que Jesus vai vir buscar. Esses dias, o meu filho caçula, ele começou a me questionar sobre a questão do céu.
Para quem é o céu? Ele falou assim, ó, igreja tal vai para o céu. Você acredita que há pessoas lá que vai para o céu? Eu disse sim. E naquela outra, sim. Eu falei para ele, no nosso meio, há muitos que vão morar no céu. Sabe por que eu falei muitos, irmãos? Porque muitos até pastores que estão nos púlpitos não vão morar no céu pela sua ganância, pela sua arrogância. E pela sua incredulidade que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, irmãos, aleluia. Eu disse para ele isso, pode perguntar para ele. Nós precisamos cuidar da nossa salvação, irmãos. A salvação, ela é individual. Ele não vai para o céu porque ele é meu filho. Ele vai para o céu porque ele aceitou a Jesus. Ele vai para o céu porque é ele com Deus, irmãos. Ninguém de nós vai agarrado no calcanhar de ninguém. Ah, eu sou amigo do pastor fulano, eu sou amigo do pastor ciclano. Se você bobear, vai você e ele para o inferno. Precisamos ter cuidado nesses últimos dias, meus amados. Jesus está voltando para buscar a igreja, os lavados e os remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Aleluia! E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, meu amado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E aqui nós vemos uma declaração verdadeira: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles eram tão indoutos que eles não sabiam que o que eles estavam escrevendo e colocando ali era a realidade daquela pessoa que ali estava. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Rei não só dos judeus, mas o meu Rei, o seu Rei, o nosso grande Rei, todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então ali estava escrito o título: este é o Rei dos Judeus. É tanto uma acusação quanto uma verdade sobre Jesus. Eu coloquei mais assim: é a mesma coisa deles estarem ali dizendo, já que ele acha que ele é rei dos judeus, vamos dar a ele esse título. E realmente é o que ele é, o Rei todo-poderoso, irmãos, aleluia. Talvez eles não entendiam naquele momento a placa que eles estavam escrevendo, mas eles estavam pura e simplesmente colocando ali a assinatura e dizendo: aqui é o Rei dos Reis, aleluia. Então a verdade de Jesus, frequentemente se manifesta no contexto do desprezo. Como as pessoas muitas vezes desprezam Jesus. Aquelas pessoas desprezavam Jesus, sem saber que ali estava o Rei, o Todo-Poderoso. E para finalizar aqui, irmãos, nós vemos ali, que aquela palavra estava escrito em grego e romano, mostrando, irmãos, para nós e deixando claro que Jesus não veio apenas para um povo, mas Jesus veio para buscar todo aquele que verdadeiramente se render aos pés de Jesus, aos pés dele. Então, irmãos, eu e você, nós tivemos esta oportunidade.
Você que adentrou aqui dentro, que talvez você ainda não é crente, Deus está te dando esta oportunidade mais uma vez. Olha como o nosso Deus é lindo. Ele nos dá oportunidades, irmãos. Aleluia. E olha só, a mensagem do Evangelho é para todos. Cabe a nós proclamarmos e vivermos esta verdade. Você quer viver essa verdade do Evangelho? Eles poderiam, irmãos, eles poderiam ter lembrado de Isaías 53, mas eles não lembraram. Você lembra o que está escrito lá? Isaías 53, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Aleluia. Já estou finalizando aqui, pastor. Olha o que está escrito. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experiente nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Te apresento Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meu amado. Aleluia! Jesus Cristo, irmãos, aleluia! Eles estavam aqui olhando e estava concretizando Isaías 53 naquele momento. Ele foi levado, ele foi morto, aleluia, pelas minhas transgressões, pelas tuas transgressões, pelo nosso pecado, as nossas enfermidades, ele levou sobre si, aleluia. Nós o reputamos, mas eu quero dizer algo para você. Nós que reconhecemos Jesus como este homem que veio e nos deu o direito, irmãos, de estarmos aqui hoje, é por ele que eu quero que você se levante agora. É por ele que eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. O ministério de louvor vai louvar. E eu quero aqui, nesta oportunidade,
Eu não vou deixar passar. Eu quero convidar você que adentrou aqui pela primeira vez e que ainda não é crente. Eu quero convidar você a aceitar a Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador. Há alguém em nosso meio nesta oportunidade que ainda não aceitou Jesus, jovem, adolescente, e que quer aceitar a Jesus, você, meu amado, de meia idade, quer aceitar a Jesus hoje, eu faço esse convite para você. Eu convido você para vir aqui à frente. Se você quer aceitar a Jesus nessa oportunidade. Há alguém? Há alguém para Jesus nessa oportunidade? Eu quero orar por você. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero estar orando por você. Quer aceitar a Jesus? Venha. Esse Jesus glorioso. Duas vidas para Jesus, 2 jovens para Jesus. Pode chegar aqui com seu amigo. Vem aqui, pode vir aqui. Qual é o seu nome? Kaique. João Batista. Você sabe quem foi João Batista? Ele foi o precursor de Jesus. Ele veio e apregoou a vinda do Messias. Eu acredito que é por isso que você tem esse nome. João Batista. E eu quero fazer outro convite. Há alguém que quer se reconciliar nessa oportunidade com Jesus? Se há, eu gostaria que você viesse aqui. Se reconciliar com Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Márcio também está se reconciliando com Jesus. Kaique aceitando a Jesus. João Batista aceitando a Jesus. O irmão Márcio se reconciliando. A Mariana se reconciliando. Aleluia. Há mais alguém, irmãos? Aleluia. Há festa no céu quando um se arrepende. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do
ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás, se isso não for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está o Kaique, Pai, que está aceitando a Ti como único e suficiente Salvador. Pai, também o João Batista. Deus, em nome de Jesus, seja com eles, meu Pai. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Que eles saibam, Senhor, meu Deus, verdadeiramente cultivar esta oportunidade ao qual o Senhor está dando a ele, Pai. Em nome de Jesus, seja com eles, meu Deus. Dai o livramento a eles, Pai. Limpa, Senhor, o coração dos teus filhos. Limpa a mente deles, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Seja, Senhor, meu Deus, com eles neste momento, Pai. Sabemos que lutas eles irão passar, Pai Santo, a partir de agora. Mas em nome de Jesus, seja com eles. Proteja eles, ó meu Pai. Que eles não venham aceitar os manjares que serão ofertados a eles, mas que eles possam dizer: o melhor eu já tenho, que é Jesus dentro do coração. Pai, seja com os teus filhos, os proteja para a honra e glória do teu nome. Também a vida da Mariana, Pai, e do Márcio. Eles estão se reconciliando contigo nesta noite, nesta oportunidade. Seja com eles, ó meu Pai. Usa o Senhor, meu Deus, poderosamente. Que eles sejam vasos, Pai, usados em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu já vejo e posso contemplar pelos olhos da fé o Márcio sendo um evangelista junto com a esposa dele, fazendo a tua obra, fazendo cumprir o teu mandamento sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa-os poderosamente para a glória do teu nome. Ó Pai Santo, dai força para o teu filho, Pai, para que ele possa ser um instrumento usado pelo Senhor na tua casa. Também a Mariana, Senhor, seja com ela, fortaleça, Pai, que ela continue sendo, Pai, aquele alicerce dentro do lar dela, Pai, para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Uma linda salva de palmas para Jesus. É para Jesus, é forte, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.